Fala pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo sobre CorelDRAW e hoje eu vou explicar tudo sobre o efeito sombra. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo com todo mundo e deixa um comentário aí embaixo do que você quer ver mais no canal. Então pessoal, para começar esse tutorial de hoje, sobre o efeito sombra, eu vou explicar 4 tópicos para vocês entenderem direitinho como que funciona tudo nele, né? Bom, a primeira coisa é como encontrar o efeito sombra, como ativar ele aqui no Corel, né? O efeito sombra, ele vai ficar aqui embaixo, ó. Se não tiver esse quadradinho aqui embaixo, você clica aqui e segura no cantinho e acha aqui o sombreamento, que é esse aqui, ó. Pronto, aqui eu já posso aplicar o efeito sombra, né? Bom, por que eu coloquei 4 tipos de imagens aqui, né? 3 tipos de imagens diferentes. Porque em cada uma delas você tem que entender como que funciona, né? Por exemplo, nessa aqui do Batman, vocês podem ver, eu deixei ela até com esse escrito aqui, peguei uma imagem no Google com fundo branco. Por quê? Porque se a sua imagem tiver o fundo branco, se eu fizer aqui a sombra, ó, vocês vão ver que ela não vai ficar a sombra do Batman, ela ficou a sombra do quadrado. Então, ou seja, se você quer fazer a sombra da imagem, só da imagem mesmo, sem o fundo, sem ela ficar quadrada assim, igual, por exemplo, esse bonequinho do Mario aqui, eu peguei ele sem o fundo. Clico no Mario e arrasto. Viu que ele fez no formato do Mario, ele não fez no formato quadrado? Agora, se eu quiser fazer no Batman, olha, vou clicar nele e fazer a sombra, ele vai ficar com a sombra quadrada, ao invés de ser com a sombra ao redor do Batman. Ou seja, sempre que você quiser fazer, então, a sombra nesse estilo aqui, igual do Mario, tem que pegar a sua imagem sem o fundo, né? E uma outra questão que eu queria mostrar para vocês também é quando tem 2 objetos, você vai fazer a sombra em 2 objetos. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na ferramenta seleção e eu vou colocar um por cima do outro aqui. Vou arredar um pouquinho aqui o Mario. Pronto. E aí eu vou selecionar os 2 objetos e vou clicar aqui na ferramenta de sombreamento. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui no meio e vou arrastar para fora, ó. Não sei se tá dando pra ver aí direitinho, eu vou até aumentar aqui a cor aqui. Vai ficar bem preto. Tá vendo que ele fez... Eu selecionei os 2 objetos e fiz a sombra dos 2. Só que tá vendo que a sombra do azul tá por cima do vermelho? Então aqui ele fez 2 sombras, a sombra do azul e a sombra do vermelho. Se eu quiser fazer uma sombra só para os 2, vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês como vai ficar. Eu vou selecionar os 2 e vou agrupar eles. Pronto, agora eles estão agrupados e agora sim eu vou aplicar a ferramenta sombreamento. Se você não sabe o que é agrupado, os 2 viraram uma imagem só. Agrupar é isso. Se você clicar Ctrl G ou então clicar no botãozinho onde eu cliquei aqui em cima, ó. Se você clicar nesse botãozinho aqui onde eu cliquei aqui em cima, agrupar, ele também agrupa. Então, ou Ctrl mais G ou clico aqui em cima para agrupar. Então aqui, ó, se eu clicar aqui na ferramenta sombreamento e der um clique para fora para fazer a sombra, agora ele fez a sombra como se os 2 fossem uma imagem só, tá vendo? A sombra dele ficou aqui pro lado de fora, ele não fez a sombra aqui por dentro, ó. Entenderam então como que funciona nos 3 tipos de imagens? Então é isso aí. Então aqui outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aqui eu tenho os quadrados que eu fiz o desenho e o efeito sombra. Lembrando, pessoal, que a sombra ela pode ser um objeto separado da sua imagem. Bom, então eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da sombra. Primeiro eu selecionei ela, depois cliquei com o botão direito. Se eu venho aqui em separar grupo de sombreamento, olha só o que acontece. A sombra vira uma imagem separada das minhas outras imagens aqui, ó. Entendeu? Ou seja, você pode, se você quiser só a sombra mesmo, você pode clicar aqui, ó, delete. Pronto, fiquei só com a sombra. Se você for usar em alguma coisa, é só mesmo uma opção a mais que você tem aí, né? Dependendo do tipo de arte que você vai fazer, você pode usar muito essa propriedade. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Bom, e outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é
as opções do efeito sombra, né? Como que funciona todas as opções da sombra. Eu vou tirar essa sombra aqui e vou desagrupar esses dois aqui. Vou deixar só o vermelho para vocês verem, para ficar mais fácil. Bom, lembrando que essas opções aqui agora da sombra que eu vou mostrar, ela serve para qualquer uma das três imagens aqui, agrupada, desagrupada, com fundo ou sem fundo. Então eu vou clicar aqui na ferramenta sombreamento. Bom, como que eu faço a sombra, né? Eu vou clicar aqui no meio da imagem e vou arrastar até aqui, ó. Se eu arrasto até aqui, sem ultrapassar a borda da imagem, o que vai acontecer? Ele vai fazer um sombreamento em volta de toda a imagem. Assim, ó. Tá vendo? Ele colocou em volta de toda a imagem. Vou até aumentar o sombreamento para vocês verem certinho como que ficou. Então aqui, ó, onde eu aumentei aqui, ó, ele aumenta a intensidade da cor, por exemplo, aqui tá do branco pro preto, né? Se eu arrasto aqui essa tirinha pra cá, pra perto do preto, ele fica mais escuro. Se eu arrasto mais por perto do branco, ele fica mais branco, né? Agora, se eu pego, dou um Ctrl Z aqui, dei um Ctrl Z, agora se eu pego aqui do meio pra fora, olha só, ele vai fazer a sombra pra fora, do jeito que tá esse quadrado aqui, ó. Então aqui você pode, você mesmo que vai fazer o controle de como que você quer essa sombra. Se você quer em volta do objeto todo, se você quer ela pra fora, né? Aqui em cima a gente tem alguns efeitos da sombra, né? A gente tem aqui a pré-definição, que é o quê? Existem já algumas pré-definições padrão, por exemplo, se eu quiser fazer uma sombra com a perspectiva inferior direita, ela já tem aqui e já me mostra como que vai ficar, né? Aí ela me mostra como vai ficar o efeito dessa sombra, né? Agora, tem como eu também adicionar uma pré-definição aqui nesse mais. Clico no mais e salvo minha pré-definição. Outra coisa que eu posso fazer aqui também, aqui ó, tem a opção de opacidade de sombreamento. O que é isso, né? Quanto mais eu aumento, mais escuro ela fica, né? E quanto mais eu diminuo, mais clarinho ela fica. Então aqui, ó, se eu coloco 20, ela ficou mais clara. Se eu coloco 82, ela ficou mais escuro, né? Eu vou deixar ela mais ou menos assim. Lembrando que você pode colocar da forma que você achar melhor. Aqui no nevoamento de sombra, eu vou mostrar pra vocês mais na prática, que ele é um pouco complicado de explicar, né? Aqui, ó, ele é mais relacionado à borda da sombra, né? Você tá vendo que ela, até aqui, ó, ela é até bem escura, e daqui pra cá, a sombra, ela vai ficando mais clara até desaparecer? Então, é relacionado a isso. Aqui, ó, vou aumentar aqui pra vocês verem. Viu? Ela vai, se eu aumento aqui esse nevoamento, o que ele faz? Ele vai fazendo esse degradê maior, por exemplo. Ele aqui, ele tá escuro e ele vai fazendo degradê de pouquinho em pouquinho até ficar branco, né? Ele não fica tão forte, né? Fica como se fosse uma sombra mesmo. Agora, se eu diminuo aqui, ele vai fazendo uma sombra mais forte, né? Como se tivesse mais uma parede aqui atrás, mais perto ainda do meu objeto. Enquanto a parede estiver mais longe, mais fraca vai ser a sombra. Então aqui eu tenho a direção do enevoamento, né? Que é o que? Aqui ele tá até escrito aí, ó, suavize as bordas da sombra em direção ao interior da sombra, né? Então o que seria isso? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, central, tá vendo que aqui, ó, a bordinha ficou, o enevoamento ficou diferente? Ficou parecendo que o centro aqui tá mais escuro e ele tá meio que em 3D aqui, ó, o enevoamento, né? Então aqui você pode escolher qual que você prefere, né? Tem várias opções aqui. Vou deixar essa média. E aqui também eu vou colocar aqui a central, só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui a gente também tem a borda do enevoamento. O que é isso, né? Eu vou clicar aqui para vocês verem melhor. Tem aqui planas, né? Que ela ficou assim, como se fosse um contorno mesmo. Então não ficou igual uma sombra. Quadradas inversas, né? Que ela ficou... O que mudou foi mais a borda aqui da sombra mesmo, né? Como vocês podem ver. Lineares. Então aqui eu vou deixar com esse aqui como média, né? Então, gente, estou mostrando essas opções aqui porque não tem uma forma correta de você fazer.
tem a forma que você achar melhor, né? E aqui, ó, onde tá a cor aqui, eu posso escolher qual que vai ser a cor da minha sombra. Geralmente, a sombra é preta mesmo. Eu consigo deixar preto mesmo. Mas talvez você quer, por exemplo, eu quero a sombra de vermelho. Então aqui, ó, ficou o quadrado vermelho e a sombra vermelha. Você pode fazer isso também, né? E aqui, ó, a gente tem o modo de mesclagem. Escolhe como a cor da sombra combina com a cor do objeto subjacente. Então, dependendo da sombra que você estiver fazendo também, você pode escolher aqui a que mais vai ficar a sua cara, né? Lembrando que aqui não tem não tem uma pré-definição, uma explicação padrão para me passar para vocês. Então, se você vê que na multiplicar aqui não tiver legal a sua sombra de acordo com a cor que você colocou aqui atrás, você pode passar para as outras, ó, e ver qual efeito vai ficar melhor. Então, a única coisa aqui que eu tenho que mostrar para vocês aqui nessas opções é que no modo multiplicar, ele não vai funcionar se você tiver com a cor da sua sombra branca. Então, se você escolher a sua cor da sua sombra branca, lembra que na multiplicar não vai funcionar muito bem, então você pode escolher outro modo mesclagem. Aqui no campo a gente tem como copiar as propriedades de sombra para botar em outro objeto. E aqui do lado eu tenho como eu limpar o sombreamento, né? Ele limpa todas as opções de sombreamento. Então, pessoal, o que eu peço para vocês aí agora é clicar no like, porque muita gente assiste os nossos vídeos aqui, não se inscreve no canal e não dá o like. E o like é um incentivo para a gente continuar fazendo os vídeos. Então já clica aí no like e também eu vou deixar um link aqui na descrição de um curso de Corel. Se você quer se profissionalizar nessa área, ser um designer, fazer as artes para sua empresa, é só clicar no link aqui abaixo do curso do CorelDRAW. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Então, obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima!